Graças ao bom Deus, estamos novamente aqui. E nesta oportunidade quero chamar a atenção para o tema Como Deus manifesta a sua graça. E a nossa meditação está baseada no Salmo 63, verso 3, quando Davi diz: A tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam. O que é graça? Graça é favor que não merecemos. Eis porque Davi disse: A tua graça é melhor que a vida. A graça de Deus está acima de tudo, é mais importante do que a própria vida, admitia Davi. Na verdade, não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui neste mundo, não chegaríamos onde chegamos no aspecto físico, no aspecto material, no aspecto espiritual, não teríamos o privilégio de conhecermos o Evangelho, de termos a bênção da salvação em Cristo, de termos a viva esperança da vida eterna em Cristo. Como Deus manifesta a sua graça? Em primeiro lugar, Deus manifesta a sua graça amando incondicionalmente os pecadores. E qual é a maior prova do amor de Deus? Sem dúvida, é o fato de Ele ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Romanos 5,8 nos diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,9 diz: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E convém dizer que Deus ama os pecadores como eles são e como eles estão, como decorrência justamente da sua infinita graça. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, todos se beneficiam do amor de Deus? Infelizmente não. Por quê? Porque muitos não reconhecem, não entendem, não aceitam o amor de Deus. Como assim? Ora, infelizmente a maioria das pessoas rejeita a salvação oferecida por Deus na pessoa de seu Filho Jesus. A maioria das pessoas não aceita Jesus como o único meio de salvação e por isso tais pessoas não assumem compromisso com Ele, nem seguem os seus ensinos e os seus passos. A salvação em Cristo é oferecida a todos indistintamente, pela graça de Deus, mas muitos têm rejeitado essa oferta preciosa, esse grande presente. Por que muitos têm rejeitado a oferta, o presente de salvação em Cristo? Por ignorância, por dureza de coração, por cegueira espiritual e porque estão tão apegados a este mundo com seus prazeres temporários. Em segundo lugar, como Deus manifesta a sua graça? Deus manifesta a sua graça acolhendo os pecadores que o procuram. À luz das sagradas escrituras, Deus acolhe os pecadores independentemente do que eles são e de como eles estão. Como já dissemos, Deus não faz acepção de pessoas. Vemos através dos evangelhos o Senhor Jesus acolhendo tantas pessoas que eram tão indignas, mas que ao procurarem, Ele as atendeu de bom grado. Vejamos alguns exemplos. Jesus acolheu Zaqueu, acolheu a mulher samaritana, acolheu a mulher adúltera, acolheu um dos ladrões que foi crucificado com ele na cruz e que no último momento da sua vida reconheceu Jesus como Salvador e Jesus promete: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Precisamos seguir esse exemplo de Jesus. É nosso dever como cristãos e como igreja acolher bem todas as pessoas que nos procuram. A igreja é como um hospital. O hospital existe para receber os doentes. Como igreja de Cristo, precisamos acolher todos quantos estão doentes no sentido espiritual, no sentido emocional. E como tem doentes espirituais, como tem doentes na emoção neste mundo. Assim como Deus manifesta a sua graça acolhendo os pecadores, nós também devemos acolher as pessoas que estão machucadas
marcadas pelo pecado. Em terceiro lugar, como Deus manifesta a sua graça? Deus manifesta a sua graça perdoando os pecadores arrependidos. O Deus da Bíblia é o Deus que perdoa todos quantos se arrependem dos seus pecados. Em 2 Crônicas 7,14, texto conhecido e muito citado, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim como Deus manifesta a sua graça perdoando as pessoas que se arrependem de seus pecados, nós também devemos liberar perdão para com aqueles que nos têm ofendido. Esse é o ensino claro das Escrituras. No Sermão do Monte, em Mateus 6, 14 e 15, o próprio Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O apóstolo Paulo diz ainda em Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Você tem liberado perdão para quem tem machucado você, ofendido você? Assim como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar uns aos outros. Esse é o ensino da palavra de Deus. Cabe a nós obedecer este ensino. Como Deus manifesta a sua graça? Deus manifesta a sua graça amando incondicionalmente os pecadores. Deus manifesta a sua graça acolhendo os pecadores que o procuram. Deus manifesta a sua graça perdoando os pecadores que se arrependem dos seus pecados. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso. Amém, amém.